Você já parou para pensar como a inteligência artificial está moldando não só o futuro, mas o presente do trabalho? É que nos últimos anos a IA tem ganhado cada vez mais espaço nesse ambiente de trabalho, no mundo corporativo, está trazendo automação, eficiência, mas tem levantado questões também sobre o papel, o nosso papel, o papel do profissional nesse novo cenário. Embora a inteligência artificial possa superar os humanos em várias tarefas, nós já sabemos, as nossas habilidades são únicas e cada vez mais valorizadas no ambiente de trabalho, onde as relações são fundamentais. Nesse cenário, a comunicação aparece como uma ferramenta fundamental para conseguir criar conexão e ser produtivo. Então, a comunicação, ela serve para diversas atividades. A gente usa em trabalho em equipe, na resolução de problemas, na liderança, na criação e distribuição de novos projetos, na negociação e, lógico, nas relações em si. E aí a gente sabe que a inteligência artificial pode fazer muita coisa, mas ainda não pode criar conexão emocional que só a gente consegue. Então, fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma técnica super poderosa para construir uma comunicação que conecta em um mundo onde a tecnologia está cada vez mais presente. Essa técnica é a arte de contar histórias ou o storytelling. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca Celotto, treinadora da Ó Quem Fala. Antes da gente continuar o nosso papo sobre conexão humana, sobre uma técnica super poderosa de comunicação que vai ajudar você a andar aí de mãos dadas com a inteligência artificial, é claro, você vai já se inscrever aqui nesse canal. Toda semana a gente traz novidades, técnicas, dicas, vários insights, ideias e muita ferramenta para você aprimorar a forma como você se comunica no trabalho e também na vida pessoal. Então já se inscreve agora, dá o seu like porque é super importante pra gente, deixa o teu comentário, o que você está achando aí, como você está usando essas ferramentas e, claro, compartilha com quem você gosta. Esteja você comunicando um argumento de venda para um cliente ou apresentando um relatório de uma reunião, você vai precisar envolver as pessoas ou, claro, você corre o risco de perder o seu tempo. Então, você pode pensar que com tantas novas tecnologias, a comunicação acabou se tornando mais fácil ou até coadjuvante. Mas a verdade é que isso apenas reforça a necessidade da gente se aperfeiçoar e aperfeiçoar as interações humanas, já que a gente está tendo dificuldade primária, gente. A gente não consegue conduzir um diálogo simples. A maneira mais eficaz de envolver o seu público é contando histórias. Isso é milenar. Contar histórias se tornou uma habilidade muito valiosa no nosso contexto para a gente conseguir conectar, inspirar em um ambiente corporativo onde dado, número costumam dominar as conversas. Então, a primeira estratégia que a gente tem para usar histórias para construir uma comunicação que conecta é conhecer o nosso público. Isso é fundamental. Antes de criar uma narrativa, a gente tem que entender com quem que a gente está se comunicando. Então, o que essa pessoa gosta? Quais são os desafios dela? O que pega ali na dor dela? Quanto mais você souber, melhor. Então, conhecer o público é um princípio básico. Você pode escolher histórias que sejam relevantes para conseguir gerar essa conexão forte. Vou dar um exemplo. Se você está falando com um cliente sobre um produto novo, você pode contar que esse produto já ajudou alguém com um problema parecido, ou até uma situação que seja ali correspondente. Isso gera esse engajamento, mostra a dificuldade que essa pessoa tinha, que era similar à dificuldade que você tem. Essa pessoa se reconhece no outro. Então, ela tem esse sentimento de superar esse desafio quando você exemplifica. Quando o cliente entende que outras pessoas ou você mesmo já passou por uma situação parecida, ele consegue se colocar nesse lugar e aí gera esse sentimento de conexão que é muito mais forte que somente aquele convencimento pela lógica. Então, uma história convincente só funciona se for criada pensando no público. E aí a sua história não só vai comunicar a sua mensagem, vai ilustrar a sua mensagem, mas também gerar uma emoção em quem está ouvindo. E essa é a chave da coisa. A segunda estratégia é criar uma história bem estruturada, porque toda história boa tem começo, que apresenta uma situação, um meio, que tem um problema ali, um desafio, e uma solução, um fim. Então, imagine que você está apresentando um projeto
Escolha uma história que seja relevante para essa situação, esse tópico em questão, a pauta em questão. Então você pode começar falando sobre a situação atual, depois mostrar os desafios que você já enfrentou, ou seu cliente, um exemplo, essas perdas que tiveram no processo e finalizar com uma superação de como foi encontrada uma solução. Não adianta ficar divagando, tá? Esses pontos precisam estar ligados, que aí você consegue reter a atenção do seu interlocutor, manter ele interessado até que tenha o desfecho da história, que é onde você apresenta a sua solução. E a terceira estratégia é ter uma mensagem clara. Como eu disse, não adianta ficar divagando. Embora contar histórias possa ser uma excelente forma de você transmitir a sua mensagem, é importante ter uma mensagem clara para não perder ali no meio da narrativa, sair abrindo porta e não conseguir fechar. Então, antes de começar a elaborar essa história, pense no que você deseja comunicar, sua intenção naquela ocasião e qual é a reação que você quer gerar nesse público. Então, a sua história ela deve ser fácil de entender e de seguir a linha de raciocínio ali. Evitar termo técnico, palavra difícil, a não ser, é claro, que isso faça parte de um vocabulário do seu público, que esse público entenda. Isso vai garantir que a sua mensagem seja entendida por todo mundo que está acompanhando. A quarta estratégia é praticar. Quanto mais você conta histórias, mais à vontade e confiante você vai se sentir. Então preste atenção na sua linguagem corporal, no tom de voz, no ritmo que você vai conduzir essa narrativa, vai ajustando isso conforme for necessário para deixar essa história mais impactante. Você pode até pedir feedback para as pessoas. A grande vantagem de contar histórias é que para a maioria de nós, isso faz parte do nosso dia a dia. Mas o objetivo agora é fazer isso de uma forma estruturada. Pode parecer desafiador para você, mas com prática você vai perceber que contar histórias pode se naturalizar. Então mostrar fato, número e argumentos lógicos também é uma maneira eficaz de comunicar, dependendo do que você está falando e de quem está ouvindo, principalmente. Mas contar histórias cria um vínculo, uma conexão, o que torna essa uma ferramenta muito útil em qualquer tipo de comunicação. Seja dando uma palestra para 100 pessoas ou em uma reunião, por exemplo. É bom saber dosar as duas técnicas, usar isso com equilíbrio. Aí você pode estar se perguntando, mas Bianca, como é que eu faço para aprimorar então essa habilidade de contar histórias? É agora que eu te convido para você participar do Destrave 4.0, o Código da Comunicação. A nossa imersão vai acontecer nos dias 3, 4 e 5 de junho, online, ao vivo e gratuito, aqui pelo canal. O que você vai aprender no Destrave 4.0? Ó só, são 3 aulas. Na aula 1, por que a comunicação é cada vez mais valorizada no mundo moderno? Todo esse contexto é importante para a gente entender. Na aula 2, técnicas de oratória e protagonismo. E na aula 3, storytelling e conexão humana. As inscrições já estão abertas, então é só você clicar no link que a gente vai deixar aqui na descrição para você conseguir já garantir a sua vaga. Já aproveita para se inscrever aqui no canal se não se inscreveu ainda. Tem vídeo novo toda semana e você pode ativar o sininho para acompanhar a gente e, claro, também acompanhar os nossos conteúdos nas nossas redes sociais. Espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Nos vemos em um próximo vídeo. Até mais!